Ações ou fundos imobiliários? O que é melhor? A resposta para isso é depende. As ações, se você analisar do ponto de vista de potencial, como elas são empresas, elas têm um potencial de se expandir muito grande. Já o fundo imobiliário, como é um imóvel, é muito mais difícil de um imóvel virar outro imóvel e se expandindo, vamos dizer assim, né? Então, uma empresa ela tem muito mais capacidade de se expandir, teoricamente, do que um fundo imobiliário, do que um imóvel. Quando você pensa no ponto de vista de queda, as ações elas caem muito mais do que os fundos imobiliários. Então, em média, os fundos imobiliários caem bem menos do que ações. Então, eles são mais resilientes, vamos dizer assim, nesse quesito, em média. Mas aqui, eu fiz algum estudo aqui, nessa parte de potencial, né? Que uma ação pode ter e um fundo imobiliário pode ter. Lembrando que não é recomendação de compra de nenhum desses ativos que eu vou mostrar aqui, é só para mostrar o estudo. Então aqui eu tenho vários, no lado das ações eu tenho vários ativos aqui, ó. Itaúsa, BBAS, SAPR4, Engie, vários aqui, ó. VEG, vários. E do lado dos FIs, né, dos fundos imobiliários, também tenho vários aqui. ABCP11, Euro 11, vários aqui. E aí, eu tenho o retorno que eles dariam em cada ano aqui até 2020. Né? E eu fiz um cálculo aqui bem mais simples, não foi um cálculo bem profundo, vamos dizer assim. É só uma coisa mais simples para tentar entender melhor aqui, pelo menos do meu ponto de vista. Né? Então aqui, se tivesse, nesse cálculo aqui, eu coloquei como se tivesse investido 10 mil em cada um desses ativos. Então, se eu tivesse investido em 2003, nesse meu cálculo aqui, 10 mil reais em Itaúsa, em 2020, agora, teria 228 mil reais. Seria mais ou menos um retorno anual de 20,20%. E aí tem para todos os ativos aqui. E aí depois eu peguei aqui e fiz uma média desses ativos para saber quanto é que daria mais ou menos de retorno. Então, nesses respectivos anos. Então, se eu tivesse comprado ali esses ativos aqui, essa carteira aqui, em 2007, eu tivesse colocado 10 mil reais em cada um desses ativos, em 2020 eu teria mais ou menos isso aqui, esse valor. E o retorno anual, eu teria tido um retorno de 15,85% ao ano. Já nos fundos imobiliários, se eu fizer isso também, em 2007, se eu pegar todos aqui, se eu tivesse comprado em 2007 aqui os fundos imobiliários, eu teria tido um retorno de 15,14% ao ano, mais ou menos. E aí as ações aqui, como vocês podem ver, já foi um pouquinho a mais. Em 2008, se eu tivesse investido aqui nos fundos imobiliários, nesses aqui, né, nesse cálculo aqui que eu fiz, teria um retorno de mais ou menos 3,94%. Já as ações, 18,11% ao ano. Então, em 2010 já é um pouco diferente, né, também já dá 18,80% aqui nas ações, e nos FIs um pouco menos, 12,20%. Então, assim, isso aqui, nessa carteira que eu criei aqui, nessas duas carteiras aqui, as ações elas performaram bem melhor, né? Se você pode ver aqui. Claro que quando você vai fazer um investimento, às vezes tem ações que vão cair, vão ter fundos imobiliários que vão cair. Você pode ter fundos imobiliários que vão subir muito e ter ações que vai cair muito. E aí esse parâmetro mudar, esses valores mudarem. Mas isso aqui mostra mais ou menos a ideia do que eu quis dizer lá do potencial que as ações podem ter. Isso não quer dizer que as ações são melhores que fundos imobiliários. Não, elas são diferentes. Né? Então você tem que entender qual o seu perfil se encaixa mais também. Você também pode mesclar, também diversificar entre os dois, não tem problema. Então aqui não quer dizer que ações é melhor que fundo imobiliário, nem que fundo imobiliário é melhor que ações. É só mostrando cada um. Então se você pegar aqui também especificamente, vamos lá. A Vivo em 2005, se você tivesse comprado, nesse meu cálculo aqui, você teria tido um retorno de 8,13%. E se você pegar um fundo imobiliário aqui, você vê que tem fundos imobiliários que deram um retorno de 21, de 13, 19, 17. Então, nesse caso aqui, o fundo imobiliário performou melhor que a ação da Vivo, nesse caso aqui, né, nesse meu cálculo. Então, assim, quando você junta várias empresas, se você pega empresas muito boas, que crescem muito, é bem difícil um fundo imobiliário acompanhar elas. Mas não quer dizer que é impossível, né? Mas é bem mais difícil porque as empresas têm essa capacidade de expansão, vamos dizer assim, teoricamente mais fácil do que um fundo imobiliário. Um imóvel crescer, né, expandir, eu acho, do meu ponto de vista, é muito mais difícil. Mas quando você pega de forma isolada, tem fundos imobiliários que performaram melhor que ações e vai ter ações que vão performar melhor que fundos imobiliários. Então, na dúvida, você pode fazer o que você gosta mais, o que você entende mais, ou você pode diversificar também. Né? Então, não tem melhor nem pior. Vai depender muito do seu perfil.